Meus irmãos, primeiro, uma alegria estar com vocês. E eu é que devo agradecer ao pastor Clayton, antes do que ele me agradecer, porque ele sempre foi muito generoso, esta igreja é sempre muito generosa, de não só me trazer para pregar a palavra, o que já é um privilégio, mas me dá a alegria de ter minha família comigo. Então, antes de começar lendo a palavra e pregando, eu quero dar a minha palavra de gratidão a esta igreja, a todos vocês, pela amabilidade com que a igreja, na sua liderança, me recebe. Então, meu muito obrigado a vocês. Agora eu quero que vocês abram suas Bíblias em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler um trecho do famoso Sermão do Monte, que normalmente tem interpretações as mais diversas. Mateus 7, nós vamos ler dos versos 1 até os 6. Mateus 7, versos 1 a 6, dizem assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro no teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, estamos diante do privilégio de ter Tua palavra aberta e agora ouvirmos uma exposição sobre esse trecho. Nós carecemos do Teu Espírito, dando-nos entendimento, atenção, foco e aplicabilidade às nossas vidas. Pedimos todas essas coisas para que esta mensagem edifique o Teu povo. Nós precisamos da Tua palavra. No decorrer da semana nós temos nossos afazeres, somos assolados pelas coisas deste mundo e precisamos ser revigorados por Ti mesmo. E que maneira mais preciosa de ser revigorado do que ouvindo o Senhor falar. Então nossa oração nessa noite é que o Senhor fale conosco hoje. Que o Teu Espírito, mediante a pregação da palavra, fale conosco e nos dê orientação, nos dê discernimento, nos dê encorajamento. Pedimos essas coisas nos méritos de Jesus, o nosso Salvador e Mestre. Amém. Sermão do Monte é bem conhecido de bastante gente. E uma das coisas que nem sempre é enfatizada é que o Sermão do Monte trabalha com a lei de Deus que o povo já tinha. Eu digo que nem sempre é enfatizada porque tem crentes que têm a impressão de que as coisas do Antigo Testamento ficaram para trás no dia que Jesus chegou. Mas a verdade é que, embora ele tenha sido o cumprimento de muita coisa do Antigo Testamento, ele também quer validar as coisas do Antigo Testamento que são para o povo e são eternas. Os 10 mandamentos são um exemplo disso. Então, no capítulo 5, que eu tive a chance de pregar um pedacinho a última vez que eu estive aqui, em Parquelândia, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. E no decorrer do capítulo, seguindo a sequência, o que nós vemos acontecendo é Jesus dizendo que a lei do Antigo Testamento não foi anulada. Ele aprofunda o nosso sentido, a nossa percepção do que ela envolve, mas ele não anula, ele não veio para anulá-la, ele veio para mostrá-la de forma completa. O cumprir aqui tem a ver com mostrá-la na sua plenitude. E o que a gente tem na nossa passagem, na verdade, tanto no capítulo 6, quanto na passagem do capítulo 7, é um reforçar de alguns dos mandamentos. Então, por exemplo, no capítulo 6, a gente vê que em alguns momentos Jesus lidou com o primeiro mandamento, de não ter outros deuses além dele. Lembra que ele diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Quem serve o dinheiro não pode servir a Deus.
E isso ele está indo contra o primeiro mandamento. Ele também fez aplicações relacionadas ao descanso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Disse assim, que Deus cuida das aves, Deus cuida das plantas, que dirá daquilo que é mais precioso como ser humano. Então no trecho que ele fala sobre a ansiedade, ele está nos ensinando a descansar no Senhor. Era o propósito do lembra-te do dia do sábado para o santificar. Era descanso no Senhor. Então Jesus está fazendo aplicações de mandamentos em lugares diferentes do Sermão do Monte. E no nosso texto, o que nós lemos há pouco, capítulo 7, de 1 a 6, existe uma aplicação do 5º mandamento, que é honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que Jesus está tratando aqui? Ele está mostrando como é que nós devemos nos relacionar com o próximo de forma a não os desrespeitarmos. Se você já aprendeu isso, vai ficar claro para você. Mas se você não aprendeu, presta atenção. Os 10 mandamentos são comumente divididos em 2 partes. O que as pessoas chamam de primeira tábua e segunda tábua. A primeira tábua, os primeiros 4 mandamentos, dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou não farás imagem. Né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Relacionamento com Deus. Os próximos 6 mandamentos, que são chamados de a segunda tábua, normalmente são vistos como mandamentos relacionados ao próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás as coisas do teu próximo. Então, amor a Deus e amor ao próximo são o resumo da lei. Lembra que Jesus falou isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. São os 2 grandes mandamentos. É o resumo da lei. Amor é o resumo da lei. Por quê? Porque amor a Deus engloba os 4 primeiros dos 10 mandamentos e amor ao próximo os 6 últimos dos 10 mandamentos. E aqui a gente vê Jesus tratando, em alguma medida, de como nós devemos tratar o próximo sem desonrá-lo, mas lembra, não podemos também quebrar a primeira tábua. Então, o que eu vou tentar trabalhar nessa noite é o seguinte. Vamos lidar com 2 trechos do Sermão do Monte que estão entre os mais mal usados. O primeiro é não julgueis para que não sejais julgados. Você já viu esse citado várias vezes, né? Quando alguém faz alguma coisa, não julgueis para que não sejais julgados. Esse aí é clássico. Todo mundo lembra desse verso e usa fora de hora. Um outro texto que também às vezes não é bem compreendido é de não jogar pérolas aos porcos. Então o versículo 1 e o versículo 6, que é o início e o fim do nosso texto, tem ditados muitas vezes mal utilizados. Meu propósito é a gente entendê-los de maneira melhor, para que a gente aprenda o que significa honrar o próximo, isto é, cumprir o 2º grande mandamento, amar o próximo como nós mesmos, sem deixar de amar a Deus sobre todas as coisas. A gente vai falar do resumo da lei aqui, mas de certa maneira focado no 5º mandamento, que diz respeito a relacionamento com o próximo, tá? Então, eu quero trabalhar essa ideia desse texto, olhando para como é que Deus é honrado na maneira como nós tratamos o outro. E vou começar dizendo o seguinte: se esse é o panorama daquilo que eu vou falar, fique sabendo que o Sermão do Monte frequentemente é visto como uma mensagem contracultural. Contracultural porque vai, de fato, contra as tendências da sociedade, tanto dos dias de Jesus como dos nossos dias. O que Jesus disse naqueles dias realmente confronta muito do farisaísmo. Você vê que no meio do texto ele fala assim, hipócrita, uma palavra que Jesus usa bastante, e não é delicada, mas é verdadeira. Ela é correta, ela precisa ser usada. Jesus está desmascarando os legalistas dos seus dias. Mas se era contracultural nos dias de Jesus, é também hoje. Eu quero dar alguns exemplos de como a nossa sociedade, ela tem uma certa aversão a todo tipo de juízo. Vamos falar da sociedade em geral. Perceba que ela apresenta várias razões para não julgar. Normalmente ela não tolera qualquer juízo moral ou religioso. Isto é, se você falar alguma coisa de que isso aí é errado, diz assim, olha, fica a sua opinião. Ou alguma coisa que você diz com base religiosa, cada um tem a sua. É muito comum a gente ouvir que o que importa é o amor.
Vamos pegar um tema bem contemporâneo hoje. Quando se defende a união entre duas pessoas do mesmo sexo, normalmente dizem assim, se Deus é amor, por que vocês são contra a união de um casal que diz que ama um ao outro? Esse é um argumento comum. E é um argumento para dizer, não julgueis para que não sejais julgados. Está vendo? Como é que o texto pode ser mal usado? Então existe uma aversão ao amor e uma falta de entendimento, um amor sem julgamento, que na verdade não combina com o amor de Deus, porque nem o amor de Deus em Cristo foi sem julgamento. Já parou para pensar nisso? O amor de Deus em Cristo envolvia julgamento. Mas a sociedade não é propensa a tipos de juízo. E eu tenho percebido que a igreja, em alguma medida, absorveu isso. A igreja de Cristo, a igreja evangélica, muitas vezes pensa de forma semelhante. Não pelas mesmas razões e não necessariamente nos mesmos exemplos. Mas ela também tem uma postura de aversão a julgamento. Só que agora respaldada com textos bíblicos. Então, Mateus 7,1 é um clássico. Não julgueis para que não sejais julgados. Ou se alguém julga outra pessoa, fala assim, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? A gente gosta de usar esses textos para dizer, tá vendo? Não julgue. Tiago 4 também fala para a gente não fazer juízo. E tem vários outros textos da Escritura. Então, é como se a pessoa dissesse assim, eu deixo de julgar não pelo que a sociedade me diz, mas porque está na Bíblia. No entanto, ela defende que todo julgamento do próximo demonstra falta de amor. Você não ouve as pessoas dizerem isso? Olha, essa igreja julga demais, essa igreja não ama. Embora a Escritura diga o seguinte, atenção, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 5 e 6. Então a Escritura não tem dificuldade de conectar amor com juízo. Embora na igreja, a maioria das pessoas acha que todo tipo de juízo causa divisões. As pessoas acham que não deve haver divisão. Afinal de contas, Jesus orou pela unidade. Nós não devemos promover divisão. O que a tendência da sociedade e a tendência presente na igreja revelam? Revelam um espírito muito individualista em nossos dias. A verdade é que tanto fora da igreja como dentro da igreja é muito comum a gente ter uma mentalidade individualista. A gente ouve até dentro da igreja expressões do tipo, cada um na sua, né? Ou quem cuida da minha vida sou eu. O que isso demonstra? Que em grande medida nós perdemos o senso de comunidade. Nós perdemos isso. Não é incomum as pessoas chegarem na igreja e desejarem não serem incomodados pela igreja. Normalmente é aquele que sai um pouquinho no final antes de terminar o culto, não cumprimenta ninguém, você nunca sabe quem ele é. Ele prefere não ser incomodado, ele vem só para assistir, vem para se alimentar. A igreja é o lugar onde ele vem aprender, não vem para ser confrontado. Não vem para interação com as pessoas, não vem para desgastar-se com as pessoas. Mas lembra que na Escritura, ferro afia ferro. Mas numa mentalidade individualista, a gente não quer ser incomodado. Inclusive, como a gente gosta do nosso cantinho, quando a gente fecha a nossa porta e a gente faz as coisas que a gente quer. Que aí é a nossa casa, você fala, Mas essa mentalidade individualista, ela tem estragado muita coisa dentro da igreja. Porque a igreja não é um lugar onde você vem para manter a sua vida. Eu digo isso à igreja onde eu pastoreio. Se você chega lá na igreja onde eu pastoreio e diz assim, olha, vim aqui para me alimentar, mas pastor, não gostaria que as pessoas se intrometessem na minha vida. Eu digo assim, você está convidado a se retirar. Porque igreja é um lugar onde um mete o bedelho na vida dos outros. É um lugar onde a gente convive, é família. E em família a gente não fecha a porta e diz assim, aqui é o meu larzinho, não entra. Já viu o filme americano? Que o menino entra, se tranca, e aí o pai tem que bater na porta e fala assim, filho, eu posso entrar? Aí ele, não. Ô filho, eu posso entrar? Isso é horrível. Perdeu o senso de família. Família não é assim. Você não é proibido de entrar em um lugar porque você não pode conviver. Família, a gente senta na mesa, toma café junto e diz que está errado. E na igreja, onde a família de Deus se reúne, não é verdade que você pode se manter isenta de pessoas participarem da sua vida. Igreja é uma comunidade que exige correção mútua, tanto moral quanto doutrinária.
Então, eu quero explicar o que não julgueis não significa, antes de falar do que significa. Porque eu acho que o não julgueis para que não sejais julgados é tão mal usado que a gente precisa primeiro dizer o que ele não significa. E eu vou tentar mostrar isso claramente no Sermão do Monte. Isto é, como outros trechos do Sermão do Monte e das Escrituras dão base para a gente defender isso. Tá? Então, vamos lá. Eu estou preocupado aqui com aquele que quer ficar na dele. Né? Nós vamos mostrar como não tem a ver com cada um na sua. Tá? O que não julgueis não significa? Primeira coisa. Não julgueis não significa falta de discernimento moral e doutrinário. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque o nosso texto no versículo 6, aquele de não julgar, não lançar ante os porcos as vossas pérolas, não deis aos cães o que é santo, requer discernimento, para você saber quem é cão e quem é porco. A gente vai falar desse texto logo mais. Mas para você saber quem é cão e quem é porco, você tem que discernir. É claro isso. Então Jesus não está dizendo que você não deve ter discernimento. Inclusive no próprio Sermão do Monte, na continuidade, ele fala, acautelai-vos dos falsos profetas, no versículo 15. Como é que você sabe quem é falso profeta? Se você tem discernimento. Você tem que saber discernir o que é errado do que é correto. Isso requer julgamento. Esse é um tipo de julgamento. Então não julgueis não significa falta de discernimento moral e doutrinário. O próprio apóstolo João falou assim, que nós deveríamos provar os espíritos. Ele estava falando sobre falso ensino. Paulo falou disso também. Julgar todas as coisas, retém o que é bom. Ele fala para julgar as profecias. Quando alguém profetizar, um profetiza, outros julgam. Então o tempo todo a Escritura, ela nos conclama a avaliar todas as coisas com uma cosmovisão bíblica. Sempre, sempre. Então crente não pode usar esse texto para dizer que a gente bebe as coisas com caridade. A gente deixa entrar qualquer coisa. Não significa falta de filtro. E eu acho importante dizer isso porque uma das coisas que mais me entristece na condição atual da igreja brasileira é que tem muitos crentes que adoram uma boa comida e amam um filé bem feito, mas depois não tem receio de comer comida do lixo. Eu estou usando uma metáfora. A gente ouve coisa boa, acha bom, e ouve coisa ruim e acha bom. Tem alguma coisa muito errada. Falta discernimento. Falta discernimento. E não julgueis, não tem nada a ver com isso. A Bíblia requer que nós tenhamos discernimento moral e doutrinário. Segunda coisa que não julgueis não significa isenção de disciplina. Isto é, a igreja não pode julgar as pessoas só porque elas estão no erro, tem que ter misericórdia. Mas a Escritura não é contrária à disciplina. E disciplina não é falta de misericórdia. Inclusive, o próprio Evangelho de Mateus tem o texto mais conhecido sobre disciplina. Se um irmão pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. O intuito de disciplina é ganhar o irmão. Se ele não se arrepender, leva 1 ou 2 testemunhas para que, por intermédio de 2 ou 3 pessoas, ele se arrependa. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. E se ele não se arrepender, dize-o à igreja. Você vê que Jesus está várias vezes tentando ganhar o irmão. E quando ele recusa todas as 3 investidas, então considera-o como gentil e publicano. Quando Jesus está ensinando isso em Mateus 18, ele está nos dando uma lição de que a disciplina é exercício de amor. Não podemos fazer vistas grossas ao pecado do nosso irmão. E às vezes a gente usa errado o texto de Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados. Como quem diz assim, olha, eu não faço juízo, porque quem sou eu? Talvez você já tenha usado essa expressão. A impressão que dá é que confrontar o pecado do irmão é coisa do pastor Cleiton, entendeu? Talvez do resto da liderança, uns 4, 5 aí que são, né, os pilares da igreja. Mas quem sou eu, pastor? A gente diz isso como forma de ficar isento de admoestação. Você está errado. Vou ser duro com você, você está em pecado. Se você sabe que o seu irmão, que a sua irmã está em pecado e você não o confrontou em amor, você peca com ele. Porque não julgueis não significa isenção de disciplina. Nós somos convocados a confrontar nossos irmãos em amor. A combater o pecado porque nós queremos a santidade dele. Nós queremos a pureza dele ou dela. Então nós temos que apelar a uma vida santa.
Quando Paulo não hesitou em pedir a disciplina de um irmão que estava se portando de forma escandalosa, ele queria, porque ele julgava que isso traria salvação. Ele disse assim, quem sabe o seu espírito não será salvo naquele dia. Ele desejava isso, embora ele disse, não tolerem. Então, entenda que não houve uma chance no espírito condescendente, mas o fervor pela santidade conduziu Paulo a fazer juízo, mesmo à distância. Então, não julgueis não significa falta de discernimento e não significa deixar de disciplinar. Uma igreja que disciplina, irmãos que corrigem outros irmãos, irmãos que têm discernimento, não estão em contradição com esse texto. Ok, então o que o texto quer dizer, pastor? Já que não significa essas coisas, significa o quê? Então vamos olhar para aquilo que Jesus está condenando. Por que ele diz, não julgueis para que não sejais julgados? Primeira razão, Jesus está confrontando um espírito condenador. Deixa eu explicar isso. Jesus sabe que nos seus dias existe uma tendência a um espírito de censura, principalmente por parte de pessoas que se achavam mais espirituais que outros. Você lembra que os fariseus às vezes chegavam para Jesus e diziam assim, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Eles não seguem as regras dos rabis, dos rabinos? Havia um espírito de censura comum. Aí Jesus teve que dizer para eles, olha, não é o que vem de fora que contamina, é o que provém do coração. É isso que suja um homem. A sujeira não é o que entra, a sujeira é o que sai dele. Do coração procedem prostituição, maus desígnios, lascívia. E ele faz uma lista longa. Então Jesus está corrigindo o espírito de censura. Havia esse espírito constantemente. Aqueles que tentavam julgar os outros. E quando fazem isso, se elevavam à posição de Deus. O problema do juízo é porque o juízo condenatório, o espírito condenatório que Jesus está criticando, ele sempre é um degrau acima. É como eu estou em relação a vocês. Eu olho assim. É isso que Jesus está condenando. E é um erro comum, mas nós temos dificuldade de admiti-lo. Nós temos dificuldade de enxergá-lo porque ele quase sempre é praticado sob o disfarce de zelo pelo que é certo. Ah, pastor, eu falo mesmo. Eu falo, pastor. Em nome do zelo pelo que é certo. Isso é comum em algumas pessoas. Por quê? Porque ela é apaixonada pela verdade. Perceba, eu estou falando com gente aqui que ama a verdade de Deus, portanto, pode pender para esse espírito condenador. Quando alguma coisa é preciosa para nós, pode ver como tem certas coisas que você julga o outro com mais facilidade do que em outras. Por quê? Aquelas coisas são preciosas para você. Pode perceber. O seu espírito condenatório, ele surge rapidamente nas coisas que são mais caras para você. Mas prova de que você não é coerente é que tem outras que você deixa passar. Jesus usou uma expressão muito interessante. Vós coais o mosquito, engolis o camelo. Vocês julgam em coisas pequenas e vocês deixam passar outras coisas grandes. Vocês dão dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês não praticam justiça e misericórdia para com outros. Vocês ficam presos a regrinhas pequenas e negligenciam outros mandamentos muito maiores. Então, Jesus está tentando revelar esse espírito condenador por parte dos seus ouvintes, e eu quero que a gente enxergue como todos nós, eu inclusive, temos tendência a esse espírito condenador. Eu quero dar alguns exemplos, porque eu acho que esse espírito condenador se expressa de várias maneiras. Uma delas, nós somos precipitados no falar. Presta atenção como sua boca sai logo fazendo juízo. Antes mesmo de você ponderar se é certo ou errado, você é precipitado no falar. Não é à toa que Tiago fala assim, seja tardio no falar, seja pronto para ouvir. Ele sabia do que ele estava falando. Tiago tinha entendido o ensino de Jesus. Inclusive, Tiago trabalha com o Sermão do Monte bastante na sua carta. Ele tinha entendido que você tem que fechar a boca, pensar antes de julgar. Outra maneira de nós termos esse espírito condenador é quando nós julgamos o que nós desconhecemos. Quer ver uma coisa? Você já viu gente julgar as motivações dos outros? Se enxerga. Por que você julga algo que você não enxerga? Mas eu já fiz isso. E você também. Quando eles dizem, ele está fazendo isso, mas é porque ele quer tal coisa. Você sabe.
Você consegue ler coração? Vou te dizer que ninguém consegue ler coração, porque isso é próprio do Senhor. É Jesus que conseguia dizer assim: por que arrazoais em vosso coração? Aí todo mundo falou, ninguém falou nada. É Deus que falou assim: por que Sara riu? Ela não riu sim, no interior. É Deus que enxerga essas coisas. Você não enxerga. Mas olha como você e eu somos prontos a julgar motivações que nós não vemos. A gente imagina que ele tem, que ela tenha, mas a gente não vê. Às vezes não é pelo que a pessoa disse, porque nós temos que julgar sim o que é dito. A gente conhece o coração das pessoas como? Por aquilo que elas falam, por aquilo que elas fazem, mas nunca por aquilo que nós achamos que elas querem dizer. Mas nós às vezes julgamos motivações. Usamos palavras que não edificam. Erramos no tempo de falar. E o ambiente também para se criticar. Muitas vezes nós não distinguimos um assunto público de um particular, isto é, a gente esquece de que tem repreensões que precisam ser feitas em particular e outras que têm que ser feitas em público. A Escritura nos dá exemplos disso. Paulo repreendeu a Pedro em público, mas tem outras coisas que Paulo fez em particular e assim por diante. Nós vemos isso em contextos diferentes. Jerry Bridges é um autor que fornece exemplos muito interessantes de como na sua infância havia muito espírito condenatório por causa de roupas, estilo musical, bebida alcoólica. E aí ele fala assim que o texto de Romanos 14 trata de desavenças ligadas ao que comer e a dias sagrados. E é interessante que Romanos 14 dá um exemplo perfeito do espírito que Jesus quer, contrário a esse espírito. Romanos 14 fala dos fracos e dos fortes. Atenção, os fracos julgavam os irmãos que comiam carne, a carne sacrificada a ídolo, porque eles achavam que isso não era coisa de crente. Os fortes desprezavam os vegetarianos, dizendo assim, que absurdo, carne foi feita por Deus, pode comer, ué. Se foi oferecida para ídolo, não vai fazer nada comigo mesmo, sou de Jesus. E aí ele fazia o quê? Ele desprezava o fraco. Então, em ambos, atenção, perceba como isso pode ser aplicado a outras áreas de usos e costumes. Tinha o forte e o fraco. O fraco é aquele que não consegue enxergar alguém bem espiritualmente com aquele costume. E o forte é aquele que não tem problema nenhum com esse costume e acha que isso não afeta a sua espiritualidade. O que está acontecendo ali? Está havendo um juízo condenatório de ambas as partes. Falta amor, falta caridade em ambas as partes. Por quê? Porque o fraco diz que o forte não é crente e o forte diz que o fraco é um fraco. É um crentezinho, mesquinho. Nos dois falta caridade. E o mesmo acontece hoje. Quando nós discordamos de irmãos quanto a certas áreas que são costumes. Ou preferências políticas. E nós discordamos dizendo, não é possível um crente ser 3 pontinhos. Lembra, eu não estou dizendo, atenção, eu não estou dizendo que todas as opiniões valem igualmente. Tá? Mas é interessante que essa questão de forte e fraco não significa o cara que é bom espiritualmente versus o que é ruim espiritualmente. Na verdade, forte e fraco diz respeito a diferentes aspectos. Eu posso ser forte numa área e você ser fraco nessa, mas em outra área, ao contrário, eu me escandalizo com o que você faz. Então, forte e fraco não é assim, eu sou o forte, tá? Obrigado, vocês, entenderam? Vocês são os fracos. Não é assim, eu não sou forte em tudo. Tem áreas em que eu sou mais tranquilo quanto a isso, em áreas eu não sou. E o mesmo acontece com vocês. Então, Paulo está ensinando como o espírito condenatório fez muito mal à igreja. Jesus, então, reprova o espírito condenatório por 2 razões. Olha só o nosso texto agora. Vamos voltar para Mateus 7 e entender as 2 razões que Jesus dá para se opor ao espírito condenatório. A primeira delas é o problema do juízo divino. Verso 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, a ideia é, cuidado porque se você usar esse critério vai ser usado contra você. Essa medida que você tiver usado, vão usar contra você também. Deus também nos julga e Ele foi misericordioso para conosco. Lembra da parábola do credor incompassivo? Aquela que ele é perdoado um montante enorme e depois ele não perdoa um montante pequeno do seu conservo. E aí, o monarca, o rei que perdoou aquela quantidade infinita de dinheiro lá, disse assim, mas espera aí, eu não te perdoei.
10 talentos. 10 talentos era um dinheiro, era uma fortuna. E você não perdoa 100 denários? Jesus está confrontando esse espírito incompassível. Por isso a misericórdia deve triunfar sobre o juízo. Mas quem se relaciona com o próximo baseado em justiça, deve esperar o juízo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa que uma vez, já mais de uma vez, eu disse para pessoas que estão em relacionamentos de atrito. Quando você tem um relacionamento em que você se sentiu tremendamente ferido pelo outro, seja no casamento, ou numa amizade, ou num relacionamento familiar, pai, filho, ou cunhado, irmão, qualquer que seja. Quando você se sente traído por essa pessoa, lembre-se que o espírito que vem à tona mais rapidamente é de juízo. Você pode fazer isso, mas lembre-se que o critério que você usar será usado contra você. Como eu sei que você não é perfeito no relacionamento com os seus familiares e amigos, prepare-se. Se você aprender a usar critério de misericórdia, então Deus vai usar critério de misericórdia para contigo. Você percebe por que Jesus disse assim, ó? Em Mateus 19 ele fala sobre divórcio. É possível alguém dar uma carta de divórcio e tal? E ele responde, ele diz assim, olha, por causa da dureza dos corações, se alguém for infiel, a pessoa que foi traída pode se separar. Ele explica isso, ele diz isso, explicitamente. Mas tem uma parte do texto que é fundamental, ele fala assim, mas não foi assim desde o princípio. Quer dizer, o fato de haver divórcio é muitas vezes reflexo da dureza dos nossos corações. Ele não é ilícito, porque ele é um critério de juízo, mas ele não é o critério principal. Ele não é o melhor dos critérios. Porque divórcio acontece porque nós não perdoamos as ofensas do outro. Muito melhor seria se nós baseássemos nosso casamento em misericórdia. Esse é um critério com o qual nós queremos ser julgados. E é isso que Jesus está condenando. Portanto, o problema do juízo divino é fundamental. Tem o segundo problema. Não julgueis para que não sejais julgados por causa do problema da hipocrisia. Que é os versos 3 a 5. Olha só. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não... Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Em suma, o que Jesus está dizendo é o seguinte, como é que você quer tirar o cisquinho do seu irmão se você tem um baita... uma sujeira no seu, um negócio enorme no seu olho, você não enxerga o que está no seu olho? O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está condenando um novo tipo de hipocrisia. Aquele que enxerga o pecado alheio sem se preocupar devidamente com a sua enorme transgressão. Essa pessoa presta atenção mais às falhas alheias do que às suas próprias. E essa é uma tendência vil. A gente tem uma tendência de exagerar a falha dos outros e minimizar a gravidade das nossas. Já percebeu? Eu costumo dizer assim, que se o outro economiza dinheiro, ele é pão duro. Se você economiza, você é econômico. Entendeu? Se você segura dinheiro, você é econômico. Você tem razões para isso, mas o outro é pão duro. Né? Se você tem criança pequena e ela faz bagunça, você diz assim, que eu sou um pai que quer dar liberdade. Mas o outro vai dizer assim, esse é um pamonha. É um fraco, é um mole. É impressionante. Nos outros, a gente sempre julga com maior rigor. Nós temos a tendência de julgar com menor rigor as nossas falhas. E isso é vil, isso acontece não só com você, aconteceu com os servos do passado. Você lembra da parábola que o profeta Natan contou para Davi? Davi tinha um homem, tinha várias ovelhas. Coisa linda o rebanho dele. E ele morava do lado de um homem pobre, que tinha uma ovelhinha. Ele tratava como se fosse uma filha. Ele cuidava dela com zelo. Era a coisa mais linda de ver, ele só tinha ela. Um dia chegou um visitante, sabe o que ele fez? O rico pegou a única ovelhinha do vizinho dele para oferecer como alimento para o visitante. O Davi ficou assim, transtornado. Ele falou, esse homem tem que morrer. Aí Natan disse assim, Davi, é fácil falar dos outros, né? Tu és o homem. Está vendo como o espírito condenatório surgiu em Davi? Ele não havia percebido que no outro era assim apavorante, mas ele não tinha percebido que era ele. Ele não chorou quando... Ele não entendeu que era para ele e disse assim, é verdade, que coisa triste. Não, ele precisou da repreensão. Porque ele condenou mais facilmente do que enxergou o seu pecado. Gente, se Davi passou por isso, nós também podemos passar.
E eu creio que nós passamos com frequência. Por isso que eu quero que você entenda o porquê que eu estou falando sobre tudo isso. Eu não quero que você considere que ajudar o seu irmão seja errado. Jesus não está dizendo, não corrija o erro do seu irmão, porque você também é pecador. É muito conveniente essa saída. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo para você dizer assim, eu sou um pecador, eu sou um fraco, sou um crente novo, pastor. Eu não posso fazer essas coisas. Não é isso que ele está dizendo. Não é errado ajudar o seu irmão. Pelo contrário, Jesus está reprovando o quê? Que a nossa cegueira para com o nosso pecado nos torna inaptos a ajudar o nosso irmão. Você não pode ser cego em relação ao seu pecado. Isso significa que você não está pronto para ajudá-lo. Mas não ajudar não é uma opção. É isso que eu quero que você entenda. Ele não fala assim, portanto, não ajude. Não é isso que ele fala. Primeiro tire a trave do seu olho, depois você vai ajudar o seu irmão com o cisquinho dele. Tira a trave do seu olho. Então ele está convocando. O Salvador nos exorta ao arrependimento para então sermos bênçãos na vida do outro. Então se você sente que você tem um espírito de condenatório, a ideia não é você parar de julgar. Realmente, eu não vou mais falar com ele. Errado! Agora é que você precisa ficar de joelhos e dizer, Senhor, me perdoe. Porque eu preciso ajudá-lo. Mas não sem antes enxergar o meu próprio pecado. Não sem antes enxergar a minha própria pecaminosidade. É isso que Jesus está convocando. Portanto, não é uma ordem para que sejamos cegos para com o erro alheio. É para a gente ser generoso para com o faltoso. Mas para isso, a gente precisa cuidar do nosso pecado. Eu quero terminar com o versículo 6 antes de concluir essa mensagem. Porque o versículo 6 agora vem com o outro lado da moeda. Que é o desprezo para com a verdade divina. Até agora eu estou falando sobre pecados, sobre como confrontar o irmão, mas enxergar o seu próprio pecado. Isso então é tratar o outro com honra. Atenção. Até agora nós estamos falando que tratar o outro com honra é não se colocar superior a ele. Não julgá-lo como se você estivesse no degrau de cima e ele embaixo. Não. Lembre-se que você também tem erros na sua própria vida. Você tem traves no seu olho. Retire a trave do seu e vá ajudar o seu irmão. É isso que Jesus está ensinando no que diz respeito a honrar os outros. A tratar os outros com honra, com amor, com dignidade. No entanto, o versículo 6 traz um contrabalanço muito interessante. Diz assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. A primeira coisa que eu preciso dizer é que Jesus coloca cães e porcos na mesma frase, o que é muito estranho para nós, porque cães são bonitinhos. A gente tem eles de estimação. E porcos não, porcos são sujos. A gente come, faz bacon com eles. Mas não é assim que Jesus está explicando. Cães, na época de Jesus, não eram animais de estimação. Como porcos, eles eram sinônimos de imundície. Lembra aquele texto de Pedro que fala assim que o cão volta ao seu próprio vômito? Então, cães eram um sinônimo de imundície. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que o que é sagrado é comparado a pérolas. E me parece que ele está se referindo ao Evangelho de Cristo, a mensagem do reino. Quem não considera a mensagem do reino preciosa, lembra que em Mateus 13 ele vai dizer que a mensagem do reino é semelhante a um tesouro, que quando você encontra, se esconde na terra, depois você vai lá e compra o terreno para dizer, eu quero isso aqui. Vale o dinheiro da terra por causa do que eu encontrei debaixo dela. É semelhante à pérola de grande valor, você vende todas as outras. Imagina um colecionador de pérolas com uma pérola só. Não é uma contradição? Mas a proposta é, você tem colecionado pérolas, quando você encontra a pérola, você abandona tudo que você colecionou ao longo da sua vida, porque você encontrou a pérola de grande valor. Então, o Evangelho é precioso, a mensagem do reino é preciosa, e aqui Jesus está se referindo àqueles que pisoteiam nas boas novas e despedaçam os seus mensageiros. Então, o que eu entendo que esse provérbio está nos ensinando é que nós não devemos continuar, atenção, porque você vai estranhar o que eu vou dizer aqui. Nós não devemos continuar a partilhar a verdade espiritual com quem é continuamente escarnecedor do Evangelho. Eu sei que parece descaridoso. Como assim? Parar de evangelizar? Atenção, porque eu estou dando aqui uma explicação mais detalhada. É deixar de partilhar a verdade espiritual com quem é continuamente escarnecedor do Evangelho.
Eu quero que você entenda que a razão pela qual você deixa de partilhar é porque o que você carrega é precioso. É chamado de santo e de pérolas, são as duas palavras. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. É a ideia de coisa valiosa, de coisa pura. O evangelho é valiosíssimo para o crente. Ele não tolera, ele não é tolo de deixar as pessoas zombarem do evangelho repetidas vezes, continuar falando como quem não foi ofendido. O evangelho é precioso para nós e não deve ser tratado de forma barata e desprezível. Quem pisoteia no evangelho desonra a mensagem mais magnífica de todas, que o justo Deus veio salvar homens pecadores, entregando o seu santo filho para receber a maldição que era deles. É claro que nossa evangelização sempre tem como alvo aqueles que estão nas trevas. Eu sei que, em geral, o ímpio zomba do nome de Deus, eu sei disso. E eu não estou dizendo que a gente nunca deve falar o evangelho para alguém que é descrente. Você não evangelizaria. Não é isso que eu estou falando. No entanto, eu creio que Jesus nos adverte a cautelosamente deixar de falar quando a mensagem já foi claramente dita, repetida e ainda assim desprezada. E quando decidimos deixar de falar, que seja acompanhada de tristeza como a do Salvador. Vá para Lucas capítulo 19. Lucas 19, versos 41 e 42. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Perceba o que Jesus está dizendo aqui. Isso aqui é muito forte, atenção. Jesus está vendo Jerusalém e ele chora. Ele gostaria que Jerusalém soubesse. Mas há uma postura de Jesus aqui que impressiona a gente. Porque ele diz assim: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz. Isto é, como seria bom se você entendesse a verdade. Mas isto agora está oculto dos seus olhos. Acabou o tempo de Jesus pregar para Jerusalém. Logo em seguida, ele vai ser entregue às autoridades e morto. Acabou o tempo. Jesus entendeu que não era hora mais de lançar pérolas aos porcos. Isso é o que o Salvador fez. Então eu não estou ordenando a você uma coisa da minha cabeça. Isso é o que o Salvador Jesus fez. Ele está nos ensinando como é que nós honramos o próximo sem deixar de desonrar a Deus. Você lembra que o próprio Jesus ensinou a sacudir o pó dos pés ao sair da casa daqueles que não recebem? Lembra? Ele falou assim, ó, você saia e se sacode o pó. Não vou levar nada daqui. O livro de Atos também dá testemunho de que Paulo fez isso tanto em Antioquia quanto em Corinto e Roma. Várias vezes ele foi desprezado e ele sai de lá. Todavia, eu entendo que o texto esteja falando não só de evangelização somente, mas sim de toda a repreensão para conduzir alguém no caminho eterno. O que eu quero dizer é o seguinte: a Escritura ensina para a gente que tem momentos em que nós precisamos deixar as pessoas em si mesmas, entregues a si mesmas. É uma expressão de juízo da parte de Deus. Quando Deus julgou lá em Romanos 1, fala que os homens trocaram a verdade pela mentira, adorando a criatura em lugar do Criador, Deus os entregou às suas próprias paixões. Assim como no livro de Amós fala que haveria um tempo em que Deus traria fome a Israel. Fome do quê? Não de comida, fome da palavra. Eu quero dizer a você uma coisa importante. Hoje você tem um privilégio de estar aqui, e eu agradeço a Deus por você estar aqui. Mas aquela pessoa que você conhece que não tem vindo mais, ele tem experimentado em parte o juízo de Deus. E eu quero conclamar você aí atrás. Fale uma vez. Aquela pessoa que deixou de vir à igreja. Fale uma, fale duas, fale três. E se você perceber que não há qualquer resposta, deixe-o. E eu já vou dizer para vocês que essa é a expressão do juízo de Deus. Eu não estou dizendo que ele nunca mais volta. Às vezes volta. Às vezes Deus entristece a tal ponto que ele vem. E que bom, e que seja assim. Mas existe um espírito de honra para com o nosso Deus. De valor que nós damos ao Evangelho, para que ele não seja pisoteado e desprezado. Portanto, eu quero terminar dizendo o seguinte: a gente falou de não julgar, a gente não pode ficar julgando, tendo condenação para com o próximo, e por outro lado, a gente
em determinado momento, deixa de falar das coisas mais preciosas com cães e porcos. Não parece um ensino estranho? Se ele é estranho para nós que somos da igreja, que dirá para a gente de fora? Eu falei para vocês que o Sermão do Monte é contracultural. Mas a razão de eu pregar essa mensagem nessa noite é porque eu queria que você entendesse que tem que haver um jeito em que nós expressamos amor pelo próximo e sem nunca desonrar a glória do nosso Senhor e Deus. Nunca. O Evangelho é precioso para nós e nós o trataremos com todo cuidado, toda honra que lhe é devida. E nem por isso deixaremos de amar o próximo. Então não há inconsistência entre o amor ao próximo e o amor a Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Não há inconsistência. O cristão que humildemente se coloca abaixo de outros pecadores, porque ele sabe que o olho dele tem uma trave, no outro só um cisco. Ele não é tolo para com os escarnecedores da misericórdia. Ele não é tolo. E ele não joga pérolas aos porcos. Então eu quero fechar dizendo o seguinte: humildade não é sinônimo de simploriedade. Nós queremos crentes humildes, mas não simplórios. Nós queremos crentes humildes, mas não que não tenham discernimento. Entendeu? Nós queremos crentes que se colocam abaixo dos homens, mas não deixam de colocar acima deles o Evangelho de Cristo Jesus. Eu espero que essa igreja tenha esse espírito. Que vocês, quando falem com as pessoas, não as julguem com o espírito condenatório. Pelo contrário, usem o Evangelho para se aproximarem delas. Para você se arrepender, para você ajudá-la. Mas você ama tanto o Evangelho que quando você vê gente pisoteando nele, você diz, não dá. Não, isso não pode. Isso não pode. Eu preciso amar o meu Deus e honrá-lo. E eu não vou deixar com que você trate isso com desdém. Eu quero que você ame a Deus sobre todas as coisas. E debaixo disso, que você ame o próximo como a si mesmo. E eu vou orar por isso agora. Pai do céu, estamos aqui com um texto usado de maneira tão estranha em vários momentos da nossa vida cristã. Mas que quando aprendemos aquilo que nos parece verdadeiro, ainda assim nós somos impactados com uma postura que não é comum para nós. Nós não estamos acostumados, Senhor, a participar da vida dos outros, de tal maneira que nós nos intrometemos nela para chamar o irmão à santidade. A gente não está habituado a isso, Senhor. Nós somos, por natureza, individualistas. Nós perdemos esse senso de comunidade. Portanto, em primeiro lugar, pedimos que o Senhor resgate isso. Resgate esse entendimento de que nós devemos ajudar uns aos outros. Por outro lado, Senhor, nós não queremos cair num espírito condenatório. Um espírito que julga de forma superior, que usa de critérios de justiça antes do que critérios de misericórdia. Nós não queremos, Senhor, ser hipócritas que não enxergam o nosso próprio pecado e saímos acusando o pecado do outro. Nós não queremos isso, então livra-nos desse mal. Ensina-nos a tratar o próximo com amor. E ao nos arrependermos do nosso pecado, nós somos obrigados a confrontar o irmão no pecado dele. Porque essa é a expressão de amor. É isso que nós queremos fazer. Mas haverá momentos em que as pessoas pisotearão o teu precioso Evangelho. Elas zombarão do teu nome, repetidas vezes. Pedimos que o Senhor nos dê perseverança em falar, em orar por essas pessoas, até o dia que nós entendermos que não é hora mais de falarmos. Não é hora mais de desprezarmos a tua bendita palavra. Ó Pai, esse é um ensino duro. Eu sei que é. Mas eu peço que o Senhor nos ajude a imitar o exemplo do nosso Senhor Jesus. Se Ele fez assim, nós queremos imitá-lo. Ajuda-nos, fortalece-nos. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.